Seja bem-vindo, bem-vinda ao Além do Físico. Eu sou Andressa Alves, profissional de Educação Física e mestre em Saúde. Eu sou a Caroline Marini, especialista em nutrição, e juntas trazemos semanalmente muitas informações com enfoque em saúde. Episódio 21. Climatério, menopausa precoce e andropausa. Olá! Hoje abordaremos temas pelos quais todos esperamos passar, porém com sintomas leves, caso eles ocorram. Para quem já está nesta fase, sempre tem o que discutir e mudar para atuar no alívio. A menopausa e o climatério são temas ainda temidos pelas mulheres. E quando trata-se dos homens, nos referimos à andropausa, como é conhecida popularmente, sendo um tema ainda mais temido. Eu e Andressa traremos nossas dicas para enfrentarmos melhor esse período, nos fortalecendo e inclusive nos prevenindo. Climatério corresponde ao período de transição entre os anos férteis da mulher e sua senilidade. E aqui partiremos do ponto de que o estilo de vida e as condições para as escolhas de vida são determinantes também nesta fase. Todas as mulheres passarão por este período, mas os efeitos são diversos e sentidos diferentemente por cada uma. Comumente, os efeitos a curto prazo, a pré-menopausa, são ondas de calor, sudorese, palpitação e sensação de tontura. A médio prazo, perimenopausa, pode ocorrer a atrofia vaginal e cutânea, como rugas, alterações urinárias e alterações psicológicas. Os efeitos a longo prazo, pós-menopausa, são alterações ósseas e cardiovasculares. Como já citado, a mulher passa por mudanças hormonais que podem levar ainda a depressão e tristeza, ressecamento de mucosas e cabelo, aumento de peso com concentração de gordura na região abdominal, além de aumento de colesterol e pressão. É recomendado nessa fase que a alimentação seja o mais natural possível, com bastante vegetal cru, peixes, ovos, oleaginosas, e indico o uso de 2 alimentos específicos: 2 colheres de sopa de semente de linhaça e 2 xícaras de chá de amora branca diariamente para amenizar esses sintomas. A semente deve ser triturada numa quantidade pequena e ingerida em até 3 dias depois de batida, conservar sempre na geladeira. Já o chá deve ser feito com 2 colheres de sopa da erva para 250 ml de água fervente. Outro alimento que pode ser utilizado é o grão de bico. Ele também tem esse intuito. Essa leguminosa pode ser utilizada cozida, na salada, como estrogonofe no lugar da carne, como petisco, como hummus, que é uma pasta desse grão também. O uso da soja na menopausa possui ressalvas, então consulte seu nutricionista de confiança que irá avaliar individualmente. Além das mudanças alimentares, que insisto que sejam as mais simples possível, com alimentos mais naturais e menos processados e ultraprocessados, sugiro uma terapia complementar que pode ser incluída na rotina das mulheres, chamada ciclo das sementes. É muito interessante e inclui alimentos que são super saudáveis e ricos em nutrientes, portanto, respeitando as quantidades, não tem contraindicação. Serve para todas as mulheres, exceto as que usam anticoncepcionais hormonais e que não têm um ciclo natural. As mulheres que estão no climatério e com menstruação irregular se basearão nas fases da lua para realizar o ciclo. Comece o dia 1, no primeiro dia de lua nova. Para as mulheres com menstruação regular em ciclos de 28 dias, iniciem no primeiro dia do seu ciclo, que é o dia em que você menstruou, e conte 14 dias. Nesses 14 dias, você vai consumir todos os dias 1 colher de sopa de semente de linhaça e 1 colher de sopa de semente de abóbora. Do 15º dia até o 28º dia, você vai parar de consumir essas sementes e no lugar delas vai ingerir 1 colher de sopa de semente de girassol e 1 colher de sopa de semente de gergelim.
As sementes devem ser trituradas. Bata no liquidificador e vá utilizando. Só não bata tudo de uma vez, pois a validade depois de batida é de 3 dias. Coloque essas sementes trituradas em sucos, sopas, iogurtes, no feijão, no ovo mexido, em farofas, sobre o prato pronto. Pode ajudar muito na regulação hormonal feminina. E na saúde em geral, pois tem fibras e micronutrientes importantes para a saúde da pele, anti-envelhecimento e melhora do humor. Menopausa precoce. Fica aí um alerta sobre quem é mais suscetível a desenvolver. Precisamos entender que os folículos já estão em você desde a barriga da sua mãe. E a constituição mais saudável deles e sua quantidade são assim influenciadas desde este período, pelas escolhas que a nossa mamãe fez. Após o parto, influencia muito a nossa exposição às toxinas ambientais, como agrotóxicos, por exemplo. E você já ouviu falar em xenobióticos? São os nossos produtos de beleza, de cuidados diário, como sabonete, shampoo, condicionador, cremes, esmalte, desodorante, enfim, tudo que é industrializado e tem em sua composição metais pesados. A água, inclusive, é o que mais nos tem contaminado. Assim, reduzir ao máximo essa contaminação é fundamental. Outro fato que influencia em muito é a alteração do nosso ciclo circadiano. No episódio 12 eu falo mais sobre ele e, é claro, as suas funções hormonais também influenciam. Tudo isso aumenta o processo de envelhecimento do ovário. Assim, a atividade física, o ciclo circadiano e a dieta não são negociáveis para quem está na menopausa precoce. Para quem ainda não está lá, adote as informações que trouxemos acima e faça escolhas saudáveis. Já as orientações sobre os movimentos para os homens e as mulheres são praticamente as mesmas. Por isso, antes de eu te dar mais dicas, falaremos um pouco sobre a andropausa ou climatério masculino. Andropausa. Esse fenômeno foi descrito pela primeira vez em 1939, onde se caracterizou como o declínio da testosterona plasmática em homens acima dos 50 anos. E assim como as mulheres, os sintomas são tão variados e podem ser sentidos ou não pelos homens, sabendo que eles são lentos e progressivos. Cientificamente, não utilizamos o termo andropausa. O que realmente existe é uma síndrome caracterizada pela deficiência hormonal de testosterona. Mas popularmente o termo é conhecido, então optamos por utilizá-lo aqui sem prejuízos. O médico Antônio Bonacorsi traz que o declínio progressivo da produção androgênica é encontrado em pelo menos 20% dos homens em idade entre 60 e 70 anos, e que por vezes se inicia a partir dos 50 anos. Isto significa que neste período há diminuição regular da produção do hormônio testosterona. Esta diminuição é causada por vários fatores, que podem ser biológicos, fisiológicos, como alterações testiculares primárias, a redução do fluxo sanguíneo nos testículos, com redução significativa da síntese de testosterona, dentre tantos outros. A saúde do homem não é apenas sobre a saúde do pênis. Já Geraldo José Belloni traz que a produção do hormônio testosterona é fisiológico e natural, e que depois dos 40, a testosterona começa a diminuir cerca de 1% ao ano. Ainda, a andropausa tem influência do uso de alguns medicamentos, das doenças hepáticas, doenças renais e de algumas glândulas, principalmente da tireoide e até pelo tabagismo. Além do processo de envelhecimento que traz muitas mudanças fisiológicas, mudanças psicológicas e sociais, e se somados, dificultam muito o processo de enfrentamento deste ciclo, tanto para homens quanto para mulheres. Alguns sintomas são o aumento da proporção de gordura corporal e de peso, diminuição da massa muscular, tendência à anemia, a osteoporose,
perda de interesse sexual, diminuição ou perda da libido ou desejo sexual, perda de energia, dificuldade de ereção, dificuldade de concentração, problemas de memória, apatia e depressão, queda de pelos, irritabilidade, insônia, dentre outros. O que podemos afirmar é que a diminuição da produção de testosterona não tem uma linha do tempo definida e que o estilo de vida também influencia muito. Vocês lembram que várias vezes eu já falei da relação movimento com o estímulo à liberação de substâncias químicas como os hormônios? Esses benefícios são extremamente bem-vindos no controle geral dos sintomas do climatério e da andropausa. E se pensarmos no movimento organizado, como no caso dos exercícios físicos, atuando nas fases da peri- e pós-menopausa e andropausa, eles ajudam no bem-estar como um todo, contribuindo para a organização de como nos sentimos, na aceitação da imagem corporal, no controle e prevenção de doenças crônico-degenerativas, como as alterações ósseas, cardiovasculares, glicêmicas, respiratórias crônicas e neoplasias. Nunca é tarde demais para se iniciar, mas quem busca resultados mais efetivos não deve esperar estar no climatério ou na andropausa. Afinal, todos os dias envelhecemos um pouquinho mais. O que faz aumentar a testosterona do homem e o estrogênio das mulheres? Diminuir o nível de estresse, pois os hormônios testosterona e cortisol não combinam, um diminui a eficácia do outro. Controlar o peso, combatendo a obesidade, adotar na sua rotina atividades físicas buscando sair do sedentarismo e posteriormente exercícios físicos para aumentar o percentual da massa muscular, estimulando a função mitocondrial, além de ajudar na secreção e utilização dos hormônios. Assim, o movimento é fundamental. É indicado ainda que você converse com seu médico de confiança, pois pode ser necessário a realização de exames clínicos. Evite o exagero no churrasco, bebidas alcoólicas, gorduras e embutidos. Isso te ajudará no controle do peso e autoestima, o que pode levar ao aumento da libido. O zinco presente nos cereais integrais, o ferro das carnes magras, a vitamina C das frutas cítricas e as vitaminas do complexo B dos ovos, oleaginosas e aveias são importantes para a disposição do homem, além do gengibre, se não houver hipertensão, e o guaraná em pó, que pode dar um ânimo nessa fase da vida. Falar sobre a saúde do ser humano é tão complexo e maravilhoso. E saber que se nos atentarmos a esses pequenos cuidados diários, podem fazer a diferença para o futuro, o aqui e o agora, é importantíssimo. E que tal compartilhar esse episódio com seu pai, mãe, amigo, tio, primos, avós e amplificar tais dicas? Continue nos acompanhando também no @SouAlemDoFísico e até o próximo episódio. Roteiro e apresentação, Andressa Alves e Caroline Marini. Trilha e edição, Rodrigo Freitas. Coordenação, Evandro Alves.